Fala pessoal, tudo bem? Médico Mike aqui para mais um vídeo do canal Finanças Dominadas. E hoje eu vou falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E o que isso quer dizer no final das contas? Já vou explicar nesse vídeo. Então, pessoal, antes de mais nada, vou pedir para você que já conhece meu conteúdo, já curte aqui os vídeos do canal, para você deixar o like aqui, porque me ajuda demais. E não esquece de conferir a sua inscrição aqui no canal. Se você é novo por aqui, não deixa o like ainda não. Assiste o vídeo primeiro, e se você realmente gostar, aí você pode deixar o like como uma forma de reconhecer que o meu conteúdo foi bom para você. Por que eu comentei sobre essa questão de ignorar as consequências da realidade, que isso não é possível de fazer? Por conta de algo muito específico. Algumas vezes no meu conteúdo eu cito exemplos que são exemplos reais dados por seguidores meus ou por alunos meus de médicos que se ferraram porque não aprenderam a investir, não cuidaram da grana, não construíram patrimônio, não construíram liberdade financeira e não fizeram o seu pé de meia para que no futuro estivessem mais tranquilos. Então, já ouvi histórias, por exemplo, de pessoas que davam plantão com um médico que tinha Parkinson e mal conseguia subir as escadas do hospital, mas que ele estava lá obrigado a dar plantão. Por quê? Porque ele não tinha grana e se ele não desse plantão, ele não conseguia pagar as contas do mês. Eu já recebi relato de aluno meu falando que a mãe médica que ganhava muito bem se enrolou com um monte de conta, financiamento, empréstimo e tal, e acabou, inclusive, perdendo o carro, que ele falou que lá atrás ele viu a cena do oficial de justiça chegar na casa dele e levar o carro da mãe embora. E ele, naquele momento, falou, pô, eu não quero ter esse tipo de vida. Já ouvi relatos de pessoas falando do próprio pai ou da própria mãe, inclusive de pai e mãe, que eram ambos médicos que ganhavam super bem, que tinham uma carreira excelente, porém torraram toda a grana, gastaram à torta direito, nunca cuidaram do dinheiro e chegaram no final da vida já idosos, cansados e sendo obrigados a trabalhar, fazer plantão noturno, plantão de final de semana para sustentar aquela vida que eles levavam. E no final das contas, não existia nenhuma perspectiva de um dia poder reduzir o ritmo de trabalho ou até mesmo parar de trabalhar, se aposentar, a se dedicar a alguma outra coisa, justamente pelo fato de nunca terem cuidado da grana. Dito isso, eu vou dizer que o maior exemplo para mim nesse sentido, e foi o que me fez realmente começar a investir, aprender a cuidar do meu dinheiro, foi justamente o exemplo desse, de ter visto um médico lá atrás, já numa idade avançada, tendo que trabalhar no hospital, num serviço que ele não gostava, num trabalho que ele não estava afim, e muito mal-humorado, de mal com a vida, só que ele não podia largar aquilo ali porque ele precisava pagar as contas dele, ele não tinha criado essa reserva lá atrás que pudesse garantir uma vida mais tranquila no futuro. E quando eu vi esse médico, eu justamente me enxerguei no lugar dele, porque se eu continuasse levando a vida do jeito que eu estava levando, eu certamente ia estar naquela mesma situação em algum momento da minha vida no futuro. E eu falei que eu não queria estar daquele jeito, por isso que eu comecei então a investir, a fazer a minha renda passiva, a construir minha liberdade financeira. Por que eu estou falando tudo isso? Porque algumas vezes que eu dei esses exemplos, seja no meu conteúdo do Instagram, seja nos meus vídeos, e mais recentemente, um exemplo que eu fiz colocando até uma máscara de velho e tal, dizendo que estou cansado de dar plantão, foi uma forma de chamar a atenção para uma imersão gratuita que eu vou fazer dentro de algumas semanas, e isso sempre chama atenção, mas várias vezes que eu postei esse tipo de conteúdo, teve gente que veio lá no comentário, ou mesmo no meu inbox, falar assim, Mike, pô, eu não gosto quando você fala esse tipo de coisa. Eu não gosto porque me dá um mal-estar, me dá medo. Quando você fala, tipo, desses médicos que estão lá, cansados no plantão, velhos, isso me causa muito mal. Então, já teve gente que até falou, poxa, eu até estou pensando em parar de te seguir porque você postou isso e tal. E recentemente, inclusive na questão da imersão, que eu estou convidando o pessoal, então veio um comentário de um colega que falou isso, falou, olha, eu não participo de uma imersão em que a pessoa coloca esse tipo de coisa de medo, esse gatilho de medo para que eu participe e tal.
E aquilo me fez pensar um pouco, né? Porque na verdade, veja, eu de longe, assim, tô longe de ser aquele cara pessimista com a medicina, tá? A gente sabe que existe muito cavaleiro do apocalipse, muita gente falando que a medicina acabou, que não vale mais a pena, que o médico vai passar fome, e eu escuto isso desde que eu era interno, tá? Então isso há muitos anos atrás, e converso com pessoas lá de trás, mais velhas do que eu, que falam que escutavam isso também. Então parece que isso é um mal que vai se passando ali, né, com geração após geração, do médico falar que medicina não vale mais a pena, que tá uma droga. É claro que mudou, é lógico que hoje a gente tem mais médicos, é claro que se você for pensar no que um médico ganhava antes e no que ele ganha hoje, no geral esse salário, esse poder de compra ele diminuiu, mas nem de longe é uma profissão ruim, nem de longe é uma profissão que, nossa, você vai passar fome, você vai se lascar. E em todos esses exemplos que eu dei de médicos que estavam lá ferrados, nenhum deles foi porque o cara não conseguiu emprego ou não ganhava bem, pelo contrário, ganhavam muito bem, mas realmente não souberam cuidar da grana. Então, quando o pessoal comentou esse tipo de coisa, eu parei para pensar e foi justamente isso. Eu falei, poxa, mas peraí, eu não estou fazendo aqui um sensacionalismo. Eu não estou aqui falando que a medicina vai acabar. E quando eu falo que se você não cuidar do seu dinheiro, se você não aprender a investir, você vai ter que dar plantão ou trabalhar com aquilo que você não quer até o final dos seus dias, eventualmente você vai estar velho lá no hospital e cansado e mal-humorado, não é um sensacionalismo, é a realidade. E aí quando a pessoa fala, eu não gosto de ouvir isso, eu não quero que você poste isso, eu me recuso a participar ou a seguir um conteúdo que fale disso. Basicamente, parece aquelas crianças que quando são confrontadas com a verdade, elas tapam os ouvidos e falam lá, não quero ouvir, não quero ouvir. Isso muda alguma coisa? Absolutamente nada. Como eu falei, você pode ignorar a realidade. Você pode falar, não, eu não quero ouvir isso, que se eu não cuidar do meu dinheiro eu vou ter que trabalhar até depois de velho. Eu não quero ouvir essas histórias dos médicos aí que estão lascados porque não cuidaram do dinheiro. Eu não quero ouvir porque isso me faz mal. Vou tampar meus ouvidos. Beleza, você pode tapar seus ouvidos, você pode não ouvir isso agora. Pode ignorar completamente essa realidade. Mas as consequências de ignorar isso você não vai conseguir se livrar depois. Por quê? Se você ignorar esse tipo de questão que realmente acontece, que são exemplos reais, que realmente, se você não tomar cuidado, você pode cair justamente nesse caminho, lá na frente você vai exatamente estar passando por isso. E aí, é um aviso que eu te dou de amigo, de brother agora. Não tenta ignorar isso. Enfrenta isso daí. É duro, é ruim, é chato você pensar que, que você pode, de repente, passar uma vida toda trabalhando muito, ganhando bem, e no final terminar sem nada. É chato, mas é uma realidade que você precisa engolir. E, óbvio, você não precisa aceitar isso. Você pode mudar. E quanto antes você tomar a decisão de mudar, quanto antes você pensar em realmente assim, aprender a cuidar da grana, investir direitinho, fazer seu dinheiro trabalhar por você, mais rápido você vai ter uma liberdade bacana, mais cedo você vai se sentir livre, inclusive imune a esse tipo de conteúdo. Quando você vê, por exemplo, eu lá de máscara de velho, tirando sarro e tal, né, que se você não aprender a investir, você vai trabalhar até o final dos seus dias, se você tomar a decisão de começar a fazer as coisas agora, você vai ver isso e você vai rir e falar assim, ainda bem que eu estou trilhando um caminho muito diferente desse daí. Então esse é o conselho que eu dou para vocês. Não tentem ignorar a realidade, porque senão vocês vão ter que lidar com consequências muito piores depois, beleza? E se você quer aprender a investir de médico para médico, sem enrolação, sem aquele palavreado esquisito do mercado financeiro, no melhor programa de inteligência financeira para médicos do Brasil, Finanças Dominadas. Lá eu te ensino do zero, te pego pela mão, nossa equipe de professores vai estar lá a todo momento disponível para responder suas dúvidas e ali você não vai fazer nenhuma besteira na sua vida financeira, porque naquele momento em que você pensar em investir em alguma coisa, de repente você receber uma proposta do gerente, do assessor, é só você mandar lá para a gente que a gente vai te dizer, cuidado, isso aqui não é uma boa, legal, dá para você avaliar isso aqui, realmente dá para você investir, que é legal, e aí você não vai fazer besteira na sua vida financeira. E o mais legal, ter uma galera trocando ideia junto, se ajudando todo dia, faz com que você tenha muito mais ânimo nessa jornada, tá bom? Eu quero te ajudar, quero estar junto com você. E se você quer conhecer mais sobre Finanças Dominadas, tem o link aqui na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal?
É isso o vídeo de hoje, um vídeo curto, mais para vocês entenderem essa questão de não ficar ignorando a realidade. E para vocês o que eu peço de novo é, se você gostou, dá um like aqui, compartilha com aquele seu amigo médico, com a sua amiga médica que gosta desse tipo de conteúdo ou que precisa desse tipo de conteúdo. Então manda lá para eles e beijão e até o próximo.